informações. Nós vimos no vídeo anterior porque a Argentina saiu de 7ª nação mais rica do mundo para isso que ela é agora. Resumidamente, a oligarquia latifundiária criou um regime tributário e fiscal que beneficia os ricos e empobrece a classe média, além de punir os que já são pobres. Esse regime tributário que isenta os latifundiários de pagar imposto permitiu que o agronegócio se desenvolvesse e a indústria, que é o que gera emprego, renda, desenvolvimento para um país, fosse destruída. Mais ou menos igual acontece no Brasil desde a Lei Candir. A outra causa foi a criação do Banco Central. O que os bancos centrais no mundo inteiro fazem é roubar o dinheiro dos trabalhadores e passar para banqueiro e financista. No mundo inteiro o Banco Central serve para isso. Você tem desculpinha de combater a inflação, de não sei o quê, mas o que eles fazem mesmo é adotar taxas de juros altas que penalizam enormemente os consumidores e transferem o dinheiro de toda a classe trabalhadora e da classe média para os banqueiros. O que o Brasil também fez, certo? Então, no caso argentino, repetindo, o que empobreceu o país foi o Banco Central e leis, regimes tributários e fiscais parecidos com aqueles do Brasil, com a Lei Candir, que transfere investimento do setor produtivo para os parasitas do agronegócio, certo? Mas e o México? O que aconteceu com o México? Por que o México, que também era uma nação muito industrializada, tinha um futuro brilhante pela frente, se transformou no que o México é hoje, uma nação dominada pelo narcotráfico e pela violência? Evidentemente foi os Estados Unidos, né? Foram os Estados Unidos. Lázaro Cárdenas, ainda no início dos anos 30, deixou claro isso. Pobrecito de México, tan lejos de Deus, tan cercano a los Estados Unidos. Pobrezinho do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Mas a questão é como isso se operacionalizou. Foi graças ao neoliberalismo. O México tinha um presidente, vamos chamar de o Fernando Collor deles, chamado Miguel de la Madrid, certo? O momento em que daqui para frente, só para trás, aconteceu no México foi com a eleição de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid foi, como eu disse, uma espécie de Fernando Collor mexicano, um cara que se empolgou, né, com as políticas neoliberais adotadas nos Estados Unidos, na Inglaterra, e resolveu implantar elas também no país deles. Ele cria as chamadas maquiladoras, o regime de maquiladoras. Qual que é a ideia das maquiladoras? É um local onde empresas industriais dos Estados Unidos se instalavam, não pagavam imposto e produziam produtos que depois eram reexportados, principalmente para os próprios Estados Unidos, certo? Em resumo, as mercadorias eram apenas montadas no México, não eram fabricadas lá, sem pagar imposto. O raciocínio brilhante do nosso colega Miguel de la Madrid é que o México ficaria com os empregos e se desenvolveria. Perfeito? Não foi bem isso que aconteceu e piorou tudo depois que o México entrou no NAFTA, North American Free Trade Agreement, que era um bloco econômico, certo? Um bloco econômico que reunia, além do México, os Estados Unidos e o Canadá, e que destruiu a agricultura do país. Por que destruiu a agricultura? Os agricultores mexicanos não tinham como concorrer com a agricultura fortemente subsidiada dos Estados Unidos. Então, se a indústria nacional foi destruída pelas maquiladoras, a agricultura do país foi destruída pelo NAFTA. Sem indústria e sem agricultura, o México mergulha no caos, certo? E se torna um narco-estado. Lembrando, gente, é muito fácil falar os cardéis da droga mexicana, mas é incrível como ninguém se lembra que o consumidor da droga são os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América são o maior consumidor de drogas do mundo. Então, se você tem um mercado consumidor do lado e o regime aduaneiro fronteiriço acaba favorecendo, então
é praticamente... Ai, opa, quase que eu caio. É praticamente natural que alguma coisa ruim vai acabar acontecendo, certo? Praticamente natural. E o México mergulhou na pobreza, na miséria e na violência. Isso explica porque a China, que também recebeu maciço investimento dos Estados Unidos, se transformou na maior potência econômica do mundo, enquanto o México mergulhou no caos da violência. Por quê? O México não exigiu nada. Deixou os neoliberais fazerem o que quiserem. A China exigiu metade dos lucros e isso tornou a maior potência econômica do mundo. Perfeito? Então, o que aconteceu com o México? O neoliberalismo. Simples assim.